Olá, olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar mais alguns minutinhos aí. O restante do pessoal entrar, a gente já dá o start para a gente falar principalmente dos impactos aí na Zona Franca de Manaus, né? Assunto que é dúvida de muita gente, principalmente quem opera para lá, tem cliente naquela região. Então, é um assunto aí de muito interesse para muitas pessoas. Fiquem conosco para acompanhar aí quais vão ser os impactos. Bem, esse é um assunto que muita gente, até eu no começo, estava achando que o IPI não ia ser nada, né, na reforma. Mas, quando a gente começa a ler, a gente vê que ainda existe, né, o IPI para muitas empresas vai ser tributado normalmente. Então, é um assunto bem importante se atentar às regras, né? Exatamente. Vamos dar mais um minutinho, a gente já começa. Puder sinalizar se o som tá bom, a imagem, né? Puder dar esse feedback para a gente ir ajustando aqui se for necessário, por favor. Isso aqui. Se tiver, se está aparecendo, se o áudio está nítido, vai avisando a gente, por favor, que a gente vai ajustando. Bom, até para respeitar aqui o horário, né? Vamos dar início aqui. Vou só introduzir o assunto, né? Então, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos. A gente vai começar mais uma live aí do assunto Zona Franca de Manaus e os impactos com a reforma tributária. Mais um vídeo da nossa sequência de vídeos de lives sobre a reforma tributária. Hoje esse assunto, né, que ele é tão polêmico, aí é um dos assuntos que ainda tem chance de ser muito alterado, então a gente vai aprofundar aqui, mas vocês vão ver que a Zona Franca de Manaus, especificamente, dentro da reforma, é o contexto ali que tem mais margem de coisas serem alteradas e modificadas ainda, principalmente pelo contexto que a gente vai explicar. Uhum. E dando uma breve introdução aqui, né, de Zona Franca para todos, né, a Zona Franca foi uma região incentivada, né, criada há muito tempo atrás, na década de 60 aqui no Brasil, e ela foi criada principalmente para incentivar aquela região, que logisticamente falando, né, ela acaba sendo defasada em virtude do centro consumidor do Brasil e pela preservação também, né, do ambiente, das reservas que a gente tem lá na região, que hoje é uma das maiores reservas do planeta e a gente precisava, né, de um fomento econômico para ajudar na preservação, né, dessa reserva. Então, existem até estudos que falam que o que é gerado, né, o que é fomentado na economia através dos incentivos da Zona Franca fazem com que a Amazônia consiga ser preservada muito mais do que o normal, né? Então, a Zona Franca lá atrás ela tem um viés de fomentar aquela região, assim como proteger, né, a reserva da Uhum. Amazônia, que é um dos maiores ativos que a gente tem hoje aqui no Brasil. Né, a Zona Franca, falando em empregos, hoje, entre empregos diretos e indiretos, a Zona Franca gera mais ou menos
uns 500 mil empregos, né? Então, é mais de 500 mil de pessoas trabalhando em cima disso. E não só empregos, assim como valores, a Zona Franca representa um percentual considerável no PIB do Brasil. Então, se a gente retirar o que a Zona Franca hoje gera de produção entre exportação e venda interna, a gente tem um percentual considerável no PIB do Brasil, e inclusive girando a economia ali na região, fazendo com que as pessoas ali na região tenham mais qualidade de vida, aquele dinheiro gira ali, gera emprego, as pessoas consomem ali na região. E os incentivos foram criados especificamente para compensar a desvantagem logística, né, que as empresas têm de produzir lá naquele local que é tão longe, falando em distância quilométrica, do grande mercado consumidor que está mais voltado para o sul e sudeste do país, né? Então, só uma visão geral, né, da Zona Franca, do que é, por que ela existe, por que ela foi criada, né? Então, hoje a Zona Franca, os incentivos da Zona Franca são extremamente relevantes e importantes para a economia, para aquela região como um todo, e eu acho que por isso que esse tema merece um episódio específico, né, aqui das nossas lives, que a gente já vai entrar. Então, vamos dar início aí ao conteúdo, né? Eu vou projetar aqui novamente. E um ponto que é legal a gente comentar é que a, a Zona Franca, ela, estudos indicam, né, que o modelo de Zona Franca contribui para a preservação de mais de 90% da cobertura florestal original do estado do Amazonas, né? Então, assim, isso ajuda muito a combater o desmatamento, então isso é uma parte muito importante. E aí vamos dar início agora ao conteúdo. Vou passar a palavra aqui para a Samara. Então, quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade, vai comentando aqui. Vamos dar início oficialmente ao episódio sobre os impactos da Zona Franca de Manaus aí com a reforma tributária. Legal. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Para alguém que ainda não me conheça, aí, eu sou gerente sênior aqui na BART e a gente tem atuado aí fortemente estudando a reforma tributária, entendendo aí as mudanças, porque de fato vai mudar muita coisa e o nosso papel aqui, enquanto consultores, é apoiar as empresas e os profissionais também nessa transição. Então, a gente tem atuado aí fortemente nesses conteúdos da reforma tributária. A nossa série, a gente já está no episódio 8 dessa série, só que nós faremos outras posteriores a essa, né? Faremos de outros temas, então a gente está sempre aí estudando esse tema e trazendo para vocês aí um conteúdo mais fácil de entender e para apoiá-los aí nesse estudo. Então vamos lá. Esse resumo sobre a Zona Franca de Manaus é bem importante, porque a gente sempre fala aqui que o nosso intuito é sempre trazer esse viés geral, né? Não só trazer aqui o artigo X da lei complementar vai mudar, ponto. Não. A nossa ideia aqui é trazer o contexto geral, trazer uma visão geral de negócio, de sociedade, né? O porquê que as coisas têm mudado, ou qual que é o intuito, né, com essas mudanças e tudo mais, de negócio comercial, técnico. Então, a ideia aqui é sempre trazer um panorama geral para vocês, para a gente conseguir refletir aí sobre a reforma tributária como um todo, e não só sobre pontos isolados ou legislação isolada, tá? Então, é bem interessante mesmo, trazer esse entendimento aí da Zona Franca de Manaus, né? Porque hoje em dia quem trabalha na área fiscal e que não está ali localizado na Zona Franca de Manaus, o que não atua fortemente com um cliente ou fornecedor na Zona Franca, só sabe que existe uma regra
específica lá da Zona Franca de Manaus, algumas isenções, algumas suspensões, diferença nos critérios de crédito, mas muitas vezes não sabe o porquê, né, que foi criado tudo isso. E então é interessante a gente ter esse contexto. Então, trazendo um pouco agora, falando da reforma, né? A Zona Franca de Manaus, ela, por ser uma região muito incentivada no regime que a gente tem hoje, surgiu essa preocupação com a reforma tributária de como manter a competitividade da Zona Franca de Manaus, como manter, preservar, né, tudo isso que o Plínio comentou em relação ao meio ambiente nessa região tão importante para o Brasil. E aí, né, na legislação, não vou lembrar exatamente qual que é agora, mas os benefícios da Zona Franca de Manaus, eles estão vigentes até 2073, alguma coisa assim, por um bom tempo. Então, a reforma não poderia acabar com tudo isso da noite para o dia, né? Então, foram criados alguns mecanismos para que a Zona Franca de Manaus se mantivesse competitiva, as empresas que estão lá se mantivessem competitivas, e a gente vai falar de um desses mecanismos que, pro geral, né, eu dou risada, porque para as empresas em geral não é uma vantagem, é uma coisa ruim, mas, como a gente tem falado aqui, o intuito dessa regra que a gente vai falar aqui hoje é justamente manter a competitividade dessa região, tá bom? Então, o regime como ele é hoje, a Zona Franca de Manaus, ela possui ali alguns benefícios, né, que a gente colocou aí na tela, de isenção, redução de base de cálculo do IPI. E aí depende, né? Vai depender do tipo e do destino. E também existe uma particularidade que algumas empresas têm crédito presumido do IPI para vender para outras regiões. Não só falando dos regimes dos incentivos fiscais do IPI, mas a gente também tem incentivo para o ICMS, para o PIS, COFINS, nas operações de venda, nas operações de importação. Tem muita coisa lá na Zona Franca de Manaus. E a pergunta que ficou é como que vai ficar tudo isso com a reforma tributária? Vai acabar tudo isso? Eu atendi uma empresa que está localizada na Zona Franca de Manaus, né? A gente atendeu, e eles tinham muitas preocupações em relação a como que ia ficar essa operação, né? Porque é uma das regiões mais impactadas. Então, vamos para o próximo slide, que lá a gente já começa a explicar o que é tudo isso. Na própria emenda constitucional 132, já é mencionado que, em relação ao IPI, não é que vai ser extinto, né, o IPI, como a gente fala do PIS, do COFINS, do ICMS e do ISS. O IPI, ele não fala que vai ser extinto. O que está escrito na legislação, que a gente até trouxe aqui, porque é importante falar disso, tem muita gente que trabalha na área fiscal que não sabe disso. Então, é uma coisa importante da gente ressaltar que o IPI ele não vai ser extinto, né? Não vai chegar lá em 2033 e ninguém mais vai ver o IPI. Ele ainda vai existir, mas apenas para alguns casos. E aí, vou trazer, a gente trouxe aqui, né, o artigo 126 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, que ele fala, né, que o IPI ele vai ter a sua alíquota reduzida a partir de 2027, exceto em relação aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. E ele traz aqui, né, que vai ser os critérios específicos, eles vão ser trazidos em lei complementar. E aí também ele menciona que não vai incidir de forma cumulativa com o imposto seletivo. É importante também falar disso, mais para frente a gente vai explicar. Mas então, partindo aqui, a gente já sabe que o IPI ele vai ser reduzido a zero para todos os produtos, exceto para os produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus.
Industrialização incentivada só de IPI? Não. Aqui está falando, está abrangendo qualquer tipo de industrialização incentivada. E aí, quando a gente vai ler um pouco mais dos novos projetos de lei, né? O texto como ele está, a gente localizou aqui o PLP 51, e nesse PLP ele menciona alguns dos critérios, não todos ainda, porque a gente vai precisar de mais regulamentação para esse assunto, mas o que é importante já saber desde agora, que no PLP 51 de 2024 já existem alguns critérios lá de quais são esses produtos que vão incidir o IPI depois da reforma tributária, a partir de 2027, né? Então, só fazendo um resumo aqui. Em 2027, o IPI vai se tornar tributado sob alíquota zero para a maioria dos produtos, porém, para as empresas que estão localizadas em qualquer região do Brasil que não seja na Zona Franca de Manaus, vão tributar o IPI sob a alíquota que for definida, para aqueles produtos que também são industrializados na Zona Franca de Manaus. Primo, se quiser complementar, fica à vontade, tá? Senão pode. Vamos passar para o próximo já para detalhar um pouco mais. Muita gente, quando está fazendo estudo, projeção de reforma tributária, dos impactos, a partir de 2027, né, que tem aquela mensagem que a Samara comentou, a partir de 2027 as alíquotas de IPI vão ser zeradas. Dali para frente, tem muita gente que está desconsiderando completamente a alíquota do IPI, Isso aí. e pelo que a gente está vendo aqui, não é bem assim. Então, se por acaso tem alguma indústria que produz, né, de forma incentivada esse mesmo produto e você tem uma alíquota de IPI hoje diferente de zero, você vai continuar tendo carga tributária de IPI, porque o IPI, em tese, ele está sendo mantido somente para proteger a Zona Franca, né? Senão o IPI, com certeza, ele seria extinto. Agora, se a gente extingue o IPI, a Zona Franca passa a não ter mais fundamentação, né? Todos os incentivos vão ser afetados. Então, para quem não opera na Zona Franca, por que esse assunto é importante? Não é só para quem opera na Zona Franca, para você que não opera na Zona Franca, mas é uma indústria ou compra de uma indústria que não opera na Zona Franca, o IPI, existe uma grande chance dele não sair das suas operações. Então, você vai ter uma carga tributária do IPI, mais a carga tributária do IBS, mais a carga tributária do CBS. Claro que existem as suas regras de cálculo ali, mas não vai ser uma carga tributária que vai desaparecer. Como a Samara bem colocou, não vai ser extinto. Então, de forma protetiva para a Zona Franca, o IPI vai manter sim para alguns negócios, e isso vai pegar muita gente de surpresa, porque a gente está respirando aqui o material de reforma tributária e a gente não tem visto muita gente falar disso. Então, muito cuidado, porque pode ser que isso pegue muita gente de surpresa aí. Com certeza, inclusive nas projeções, né? A gente tem visto que o mercado não tem considerado nas projeções, de novo, né? Ainda vai ser regulamentado, ainda vai ser detalhado quais são exatamente esses produtos que vão ser tributados pelo IPI. Mas, como a gente já tem uma ideia, né, dos principais produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, já é necessário incluir esse IPI, né, pelo menos uma estimativa desse IPI aí, nas projeções, né, nas modelagens de reforma. E a gente tem visto que não tem sido incluído, né? Então é importante colocar isso aí, porque cada 1% de carga tributária em um estudo de modelagem é extremamente. Muda o cenário completamente. Então, isso falando de 1% de alguma carga tributária. Agora, se a gente falar das alíquotas do IPI, que historicamente a gente sabe que não são baixas, né? Não dá para saber quais vão ser as alíquotas, né?
acredito que vão ser alteradas. Não dá para saber quais serão as alíquotas, mas a gente sabe que as alíquotas do IPI, elas tendem a ser altas, né? Então, é importante a gente ter isso em mente para incluir nos estudos e nas projeções. E aí, vamos lá, né? Quais serão os produtos, então, que a gente tem que se preocupar que vão ter essa carga tributária do IPI mesmo depois de 2027? No PLP 51, especificamente no artigo 6, ele detalha algumas regras de como esse IPI vai ser tributado. E a mais importante, acredito, né, para a gente ter uma ideia aí de começar a imaginar, começar a projetar, a mais importante é a que diz que o IPI ele vai ser tributado, né, para os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, que tenha produção preponderantemente lá na Zona Franca de Manaus. E o que isso significa, né? Que se a gente pegar a produção de determinado item, a produção nacional de determinado item, essa produção tem que ser preponderante na Zona Franca de Manaus. E para caracterizar essa preponderância, eles colocaram lá o critério de 2/3 da produção ser realizada na Zona Franca de Manaus. Então, a via de regra, né, a princípio, como a gente ainda não tem muita regulamentação, a ideia é a gente pensar, o que 2/3 da produção for na Zona Franca de Manaus, já assume que vai ter o IPI. E talvez não seja tão simples, né, descobrir isso agora, até porque os próprios mecanismos, dispositivos aí que a gente tem, que teria que trazer essas informações, a gente sabe que não são tão precisos, né, SUFRAMA e tudo mais. Porém, a própria legislação traz alguns produtos, alguns segmentos, né, que a gente sabe que são bastante fortes na Zona Franca de Manaus, como a produção de eletrônicos, eletrodoméstico, produto de tecnologia, produção de itens de áudio e comunicação. Esses, na legislação já fala que vão ser tributados pelo IPI. Aqui, se tiver algum item entre esses segmentos que a produção desse item, desse NCM, não é preponderante na Zona Franca de Manaus, ele também vai ser tributado pelo IPI, porque aqui são itens estratégicos, né? Que a gente sabe que tem bastante produção lá. Então, aqui já é um ponto de atenção que essas empresas já têm que levar em consideração nas suas projeções e não vão poder descartar o IPI. E uma coisa que é bem interessante, não sei se interessante é a palavra, mas que preocupante, acredito eu, é que é mencionado no PLP que essa lista de produtos que vai ser divulgada uma lista de produtos que serão tributados pelo IPI. E essa lista de produtos ela vai ser atualizada a cada 5 anos. Então, o que significa dizer? Não tem como saber qual vai ser o movimento do mercado, mas por ser muito relevante o IPI, a depender das alíquotas que serão inseridas, é muito provável que muitas empresas vão se estabelecer na Zona Franca de Manaus e claro que a proporção disso não tem como ser tão alta porque é uma região limitada, né? Um espaço geográfico limitado. Mas a depender de quantas empresas decidirem migrar para a Zona Franca de Manaus, a depender de qual produto, a produção seja relevante, passe a ser relevante na Zona Franca de Manaus ao longo do tempo, esse produto, mesmo que não seja tributário em 2027, pode ser tributário em 28, 29. Então, isso é algo que as empresas têm que estar atentas a essa lista, essa atualização, porque a qualquer momento o IPI pode ser tributado. O que a Samara traz aqui para a gente, né? Hoje a gente não tem toda a informação de quais vão ser os produtos exatos, quais vão ser
os setores que vão ter o IPI, quando vai ter o IPI, porque tem essa atualização. E alguns setores é bem claro, né, essa proporção, setores que já são de conhecimento do mercado, que são muito fortes lá no polo industrial da Zona Franca, outros setores nem tanto, então vai ser necessário um tempo adicional aí para o fisco regulamentar isso, calcular, regulamentar isso, né, trazendo quais são esses setores, mas qual que fica a provocação, né, a recomendação aqui? Para todo mundo que não tem a certeza que o seu segmento vai ser afetado, se você minimamente é, levanta, faz um estudo superficial e levanta a informação de que existem algumas indústrias, ou tem pelo menos alguém na Zona Franca de Manaus, que também é indústria do seu segmento, comece a fazer as suas projeções e as suas simulações dos impactos da reforma tributária, considerando o IPI e desconsiderando o IPI. Então, para todo tributarista, todo empresário que atua no Brasil, a gente sabe que é complexo o nosso cenário e o ideal é sempre trabalhar com todas as possibilidades. Então, se a empresa fizer as suas projeções considerando que não tem o IPI, e quando chegar um momento a empresa tem o IPI, os números vão ficar muito fora, entendeu? Você vai ter baseado um forecast, uma projeção de faturamento, de custo, de resultado completamente fora do que havia sido orçado. Então, a nossa recomendação é, para sempre que forem feitas projeções e simulações, né, se a empresa for usar qualquer tipo de sistema, né, qualquer tipo de simulador aí da reforma tributária, que a empresa sempre considere os dois cenários. Então, na dúvida, considere um cenário mais conservador, em que o IPI se mantenha, que a carga tributária do IPI vai se manter nas operações da empresa, e um outro cenário em que o seu IPI vai ser zerado. Então, acho que uma vez que a empresa sabe a diferença, né, que isso vai dar nos resultados, tendo IPI ou não, a empresa vai conseguir ali adotar algumas medidas e estratégias para conseguir sobressair se por acaso o seu IPI não for extinto, não for zerado. Mas fica um alerta novamente, porque tem muita gente achando que o IPI vai deixar de existir. E como a Samara bem trouxe e explicou, ele não vai deixar de existir, ele não vai ser extinto. Mesmo depois de 2033, o IPI ainda se mantém, e para alguns setores ele ainda vai ter carga tributária. Então, muito cuidado para isso, principalmente para as empresas se planejarem aí. Então, a nossa recomendação fica: pesquisem até que a legislação seja regulamentada por completo. Agora já dá para fazer isso. Pesquisem se existem indústrias na Zona Franca de Manaus que produzem o mesmo produto, o mesmo segmento de vocês. Se a resposta for sim, considerem que existe uma possibilidade da carga tributária que vocês possuem hoje, antes da reforma com o IPI, ela se mantenha durante a transição e pós-reforma tributária também. Isso é importante porque pode mudar o cenário da análise da modelagem, né? Hoje a gente faz algumas modelagens e a gente vê que para algumas indústrias a carga tributária diminui com o IBS, CBS, em comparação ao cenário de hoje, a carga tributária diminui. Mas se a gente mantiver o IPI, já não é o que vai acontecer, né? Então, isso tem esse pequeno detalhe aqui na legislação, né, que não fala de extinção, fala da redução de base, da redução de alíquota, tem poder de mudar as projeções aí de empresas, filiais, então isso é um tema importante para as empresas que têm aí para as indústrias, né, que tem essa carga tributária de IPI. Acho que é isso. Para o caso das empresas da Zona Franca, né? A gente comentou que aqui a gente não está falando
só das empresas da Zona Franca, né? Na verdade, o ponto de atenção aqui é mais para todas as outras empresas de todas as outras regiões. Mas para o caso das empresas que estão na Zona Franca de Manaus, acho que o interessante é analisar o contrário, né? Quais dessas quais dos produtos que as empresas que estão na Zona Franca de Manaus produzem que não é preponderante ali na região. Esses produtos não vai ter tributação nas outras regiões e, portanto, né, é possível que perca aí um pouco da competitividade. Vão existir outros incentivos ainda para a Zona Franca de Manaus. Tem um crédito presumido da CBS, depois a gente pode falar mais disso. Vão ter outros incentivos para a Zona Franca, mas considerando que esse já é um dos que não vão existir, é importante também que as empresas localizadas na Zona Franca tenham esse olhar, né, de entender quais dos tributos não vão ser tributados pelo IPI e vão perder um pouquinho da sua competitividade que existe hoje. Então, tem atividade para casa para todo mundo, né? Franca de Manaus, ele não é só para quem é da Zona Franca de Manaus, porque o que vai acontecer na Zona Franca de Manaus vai afetar o que não está na Zona Franca de Manaus, e é aqui que fica esse alerta para todo mundo. E se alguém quiser tirar alguma dúvida também, né, a gente coloca aqui na tela para vocês. Quem quiser receber esse material, manda um alô para a gente aqui, né, escaneia o QR Code da esquerda, escaneia o QR Code da direita para acompanhar a Bart nas redes sociais. A gente sempre posta matéria, novidade, oportunidade tributária e muita atualização sobre reforma tributária. E é isso, pessoal. Obrigado novamente pela audiência de todos. Contem com a Bart aí para auxiliá-los no entendimento, né, de todo esse cenário complexo da reforma tributária. E a gente se vê no próximo episódio, terça-feira, às 10 horas, ao vivo aqui no LinkedIn, em todas as outras redes também. Vou deixar a palavra final com a Samara para a gente finalizar aqui e obrigado a todo mundo pela audiência. Isso aí, gente. Obrigado. Contem conosco aí, né, para qualquer dúvida, qualquer discussão aí em relação à reforma, a gente está à disposição, porque a gente também está com a cara nos livros aqui, né, nas legislações, então cada atualização a gente está procurando se manter atualizado, então fiquem à vontade para nos procurar e também quem tiver já fazendo algum tipo de projeção, se quiser trocar um papo, a gente também tem desenvolvido aqui algumas coisas, então a gente está aberto aí para discutir melhor com vocês e a gente se ajudar, todo mundo se ajudar aí para ter essa transição de uma forma mais tranquila, tá? Então estamos à disposição de vocês. Até a próxima live. Abraço. Bom dia.